Boa tarde a todos. Novamente, obrigado por atender aí a nossa convocação em cima da hora, né? Um assunto extremamente pertinente, extremamente importante, que gostaríamos de informar a nação pontepretana sobre o logro, né? Sobre o sucesso que conquistamos através do departamento jurídico, né? Da diretoria jurídica da Ponte. Então, eu apresento aqui o Dr. Spes, nosso diretor jurídico, ele vai dar a explicação para vocês e depois a gente conclui com algumas informações e abre, lógico, para pergunta e resposta. Acho que tem bastante coisa que vocês querem ouvir do Dr. Spes. É o Ricardo Silva quem está falando. Boa tarde. Agora o Dr. Spes. O Ricardo e a Rádio Bandeirantes. Estou à disposição. Mas dentro desse contexto, realmente hoje foi um dia bastante importante para o clube, para a Ponte Preta, para a torcida ponte-pretana, onde se indicou que nós conseguimos converter a então multa aplicada em decorrência daquele episódio na final do Campeonato Brasileiro, né, que gerou algumas, segundo a própria orientação da CBF, do STJD, algumas infrações que nós fomos, na época, punidos. Então, foi feito inicialmente um recurso, os pedidos originais de aplicação de penalidades foram, nesse recurso, alguns deles conseguiu-se obter êxito em derrubá-los, né, dentro de um recurso, e agora a gente conseguiu, dentro dessa esfera da possibilidade de converter alguma dessas multas, então, já aplicadas, entre elas uma punição que era a perda do mando, né, do campo, que isso que estava nos afligindo mais, né, na última decisão tida no STJD, em relação a isso, a gente ficava impossibilitado de ter o mando em 2 jogos, né, seguidos, em competições organizadas pela CBF. Então, se pediu a conversão, em específico, dessas penalidades para possibilitar que o mando voltasse à nossa casa. Então, isso foi possível, dentro de um certo acordo, digamos assim, e se aplicou essa conversão de forma que o mando do campo, portanto, o primeiro jogo aí que se avizinha de competição brasileira organizada pela CBF vai ser aqui no Majestoso, como a nossa torcida queria muitíssimo. Queria também dizer que o departamento jurídico, a gente está inserido nessa nova gestão, dentro de uma reestruturação administrativa, organizacional, visando aí a retomada de vários aspectos institucionais do clube, né, reorganizando a área jurídica por meio de escritórios terceirizados, que inclusive nessa atuação foi graças a um empenho de um desses escritórios, o escritório Garcês Advogados, que é liderado pela doutora Thalita, que está mais à frente nessa esfera contenciosa desportiva, e a diretoria jurídica coordenando esse trabalho para a gente alcançar esse êxito. E de forma que a gente pode dizer que foi uma grande vitória da Ponte Preta. Evidentemente que isso ainda não foi publicado, porque, assim como fazendo uma comparação ao Poder Judiciário, né, a um processo judicial, no âmbito da justiça desportiva isso também ocorre, né? Há uma complexidade, há toda uma formalidade, então isso já foi encaminhado, porém não temos de forma categórica o documento que assim nos garante essa condição. E acredito que nas próximas horas ou no início da próxima semana nós já tenhamos essa decisão publicada, né? Importante também dizer que pese a instituição, né, o nosso departamento, o clube, né, tenha alcançado
a superação desses obstáculos que a torcida tanto almejava alcançar, que é assistir aos jogos e retomar dentro da nossa casa a participação nos jogos, a gente não pode também normalizar ou desmerecer aquilo que aconteceu, que gerou essa punição. Então a torcida também seria importante uma certa conscientização de que aquele episódio que foi a invasão do campo gerou, né, inicialmente um pedido de punição de até 10 mandos de campo, fora a multa que a instituição também vai ter que pagar, né? Ela não está afastada de pagar uma multa em caráter punitivo por isso, né? Então a torcida, apesar de toda a comoção, emoção, eu também como torcedor, não como dirigente do clube, fiquei muito emocionado, muito feliz naquele dia, naquele momento histórico, né, para todos nós. Porém, são atividades, atos que a torcida tem que se conscientizar da responsabilidade que ela também tem que ter com o clube, né? O clube hoje tem uma situação bastante delicada em vários aspectos, né? E certamente a torcida ela pode nos ajudar, né? Tendo essa responsabilidade na medida da sua atuação, da sua responsabilidade, não, por exemplo, continuar com um tipo de atuação dessa forma, né? Não só teve naquele episódio a questão da invasão do campo. Não é o momento aqui, não temos todo o tempo para entrar nos pormenores, mas um outro episódio que também gerou uma punição, que gerou essa multa, que é bastante consistente, foi a utilização de sinalizadores pela torcida, né? O Código de Direito Esportivo, ele proíbe a utilização do que é chamado de artefatos incendiários, né? E esses sinalizadores são considerados, por mais que a instituição, o clube, fiscalize, né, na porta de entrada, temos aquela revista, aquela fiscalização toda, ainda assim é possível, né, por N razões, conseguir entrar com esse tipo de artefato, né? E isso, obviamente, é responsabilidade da torcida, né? O torcedor tem que se conscientizar que muitos desses atos que são praticados se volta contra a própria torcida, contra o próprio torcedor, né? E isso que vem acontecendo, e como a gente conseguiu superar, também tem que se garantir uma certa conscientização que não ocorra novamente. Antes, só um minutinho antes de abrir para pergunta e resposta, adicionando aí as palavras extremamente precisas do Dr. Espécie, eu gostaria de novamente me dirigir à nação pontepretana, porque para deixar claro a importância estratégica e como o Dr. Espécie e o seu time agiram e o quão importante foi essa ação, essa vitória, né, na arena jurídica que eles conquistaram. Veja só, eu não sei se vocês aí têm o dado preciso, mas se não me falha a memória, há 6 anos, né, o último jogo da Copa do Brasil aqui, em casa, mais ou menos isso, né? Então veja só, torcedor, nação pontepretana, 6 jogos a gente não joga, 6 anos a gente não joga no nosso glorioso, majestoso, e nós trouxemos esse jogo pensando em você, sócio torcedor, que paga a sua mensalidade, que contribui com responsabilidade, né, para a nossa situação financeira, nos ajuda. Iria ficar sem esse jogo, porque obviamente esse jogo iria para 100 quilômetros de distância, e nós logramos trazer ele para cá. Não somente isso, nós temos estreia de técnico, estreia de jogadores e estreia de uniforme. Nós vamos estrear o nosso uniforme de 2026 nesse jogo, tá? Especialmente nesse jogo, que tem, obviamente, o que está em jogo? Está em jogo a premiação, e a gente sabe que a Copa do Brasil é o torneio que mais distribui premiação. E, poxa, torcedor, o que nós precisamos de vocês é lotar esse estádio, carregar o time no colo, como vocês sempre fazem, e fazer com que nós passemos de fase e ganhamos aí uma premiação que faz uma diferença enorme para o nosso time hoje. Bom,
Doutor Spes, boa tarde, Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu queria te perguntar se pode expor aqui alguns argumentos que foram utilizados pelo Departamento Jurídico para conseguir reverter essa situação, e se os casos do Náutico e do Remo, onde as torcidas também invadiram o gramado, nem após o título, após conquistarem o acesso, o Náutico da C e o Remo da B para A, se isso foi utilizado como um argumento para conseguir livrar a Ponte Preta dessa punição. Na verdade, a defesa da Ponte Preta ela começa já desde o início de quando ocorreu a denúncia, né? Ou seja, logo após o campeonato, né? E nós nos tornamos campeões, ocorreu esses episódios aqui no Majestoso. Na sequência ocorreu uma denúncia feita pela Procuradoria de Justiça Desportiva, né? E dentro dessa denúncia se buscava a punição nas sanções máximas, né? 10 mandos de campo, multas de até R$100 mil em vários aspectos, né? Eu citei dois, a própria invasão, o outro, a utilização dos sinalizadores. Houve também um tumulto que a súmula indicou como generalizado dentro do campo, quando a Ponte Preta fez um gol e a área técnica e o banco de reserva do time oponente se insurgiu ali, teve um tumulto e a partida ficou paralisada por mais de quase 10 minutos, 8 minutos mais precisamente. Então cada um desses episódios gera eventualmente uma punição. E a somatória dessas sanções gera uma multa exorbitante. Então logo na chamada primeira instância, podemos dizer assim, nossa defesa foi nesse sentido de que, em primeiro lugar, era um momento histórico para a nossa torcida, né? Alcançar nosso campeonato brasileiro, né? Depois de 125 anos de história. Então, todos estavam com a adrenalina e com a emoção à flor da pele, né? E um dos grandes argumentos foi essa comoção coletiva que foi gerada no momento, né? E por conta da característica do estádio, que é um estádio que todos sabemos já antigo, né? Não tem de alguma forma mecanismos tão avançados de se garantir a integridade do campo, ocorreu a invasão do campo, né? Seja por ultrapassar o famoso alambrado que nós gostamos tanto, né? Mas também por terem conseguido abertos portões para entrar no campo, né? Até mesmo teve um veículo dentro do estádio, né? Então isso tudo foi tentado demonstrar que dentro dessa grande comoção, desse momento histórico, a gente buscaria uma diminuição das penas, né? Não só isso, obviamente, foi o argumento, mas também as demais situações análogas, né? Como você mesmo citou do Remo. E isso, obviamente, é julgado por um colegiado. Então, geralmente são pelo menos 5 julgadores, e em colegiado se discute, uns apresentam argumentos, outros não, e dentro de um consenso se alcançou uma diminuição das sanções. Não satisfeito com isso, o clube, a instituição, recorreu. Então, teve uma segunda instância, que é o pleno do STJD, onde se bateu novamente nesse argumento que eu acabei de lembrar, né? Tiveram poucas revisões nessa segunda instância, que gerou uma punição definitiva, digamos assim, que foi a mais dolorosa que nós tínhamos pela frente, que era a perda de 2 mandos de campo. Mas também teve uma multa pesadíssima, né? Da ordem de R$70 mil, próximo disso. Que para a situação da Ponte Preta é muito pesada, né? Então vejam como essa situação gera a responsabilidade de todos, né? Então isso é importante se conscientizar. Então, dentro dessa segunda instância, que já era algo, digamos, entre aspas, definitivo, se buscou uma conversão
da aplicação da pena de perda de 2 mandos de campo para essa entabulação de um tipo acordo com a própria CBF em a gente abrir mão e perder, digamos assim, ser punido por uma parcela da arrecadação bruta dos jogos. Então isso foi dessa forma alcançado. Boa tarde, doutor Espécie, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Como que estão os bloqueios da Ponte Preta e se você pretende trabalhar para canalizar essas dívidas e também como que você pretende trabalhar para esses processos dos jogadores que saíram, principalmente os campeões da Série C? Boa tarde, Pedro. Obrigado pela presença e pergunta também. Veja, a situação da Ponte é uma situação, como eu falei há pouco, bastante delicada, bastante sensível e complexa, né? Esses problemas que ocorrem no âmbito, sobretudo judicial, se acumulam já de anos para cá. Não é algo que começou nem o ano passado, nem há 5 anos, nem há 10 anos, nem há 20 anos. É algo que vem ocorrendo já, se acumulando, né? Então, existem várias situações diferentes, né? Existem processos que já estão mais adiantados, outros que, às vezes até é noticiado pela imprensa, né? A Ponte Preta está respondendo ao processo X. Eventualmente, esse processo nem chegou ainda ao nosso conhecimento, né? Então, várias situações que contemplam aí esse problema grande jurídico que envolve o clube, envolve a Ponte Preta. Então é uma tarefa que a gente vai tentar equacionar em situações específicas. Processos que são imediatos a serem resolvidos, a gente vai buscar esse tipo de solução, como resolvê-los. Processos que estão menos amadurecidos, a gente vai buscar equacionar todos esses processos num planejamento de médio a longo prazo, né? Hoje a Ponte Preta ela alcançou já com a gestão passada do nosso ex-presidente Marco Eberlin, e também com a colaboração do escritório da doutora Thalita, se alcançou o que é chamado de PEPT, né, que é uma centralização das ações trabalhistas que estão já sendo executadas. Então, quando você pergunta sobre bloqueio, em regra, um bloqueio deveria ser centralizado nesse grande acordo trabalhista que é o PEPT. O grande problema ocorre que a Justiça do Trabalho ela é diluída em todo o Estado, né, em várias varas. E, eventualmente, uma ação cai numa vara que não é a vara do PEPT. E, eventualmente, o juiz dessa vara, ele determina uma penhora, por exemplo. Então, a Ponte Preta, ela vai fazer a defesa que existe um PEPT e esse tipo de ação tem que ser centralizado no PEPT. Ele não pode ser executado individualmente, né? E isso, às vezes, ocorre também por conta de uma formalização, uma demora, né, para isso ser levado a cabo a centralização, pode levar um tempo que às vezes a Ponte Preta não pode controlar. Então esse é um ponto, né, a questão do PEPT, a centralização das ações trabalhistas que já estão em fase de execução no PEPT, para que se evite bloqueios, né? Porque existem ações trabalhistas que ainda serão julgadas, a gente nem sabe a definição de valores, eventualmente ações que inclusive vão ser improcedentes, né, daquele autor que entrou com a ação. Então as ações em execução vai se centralizar no PEPT e se buscar imunizar assim de novos bloqueios. E o PEPT ele tem que ser mantido pontualmente os seus pagamentos, evidentemente, né? Na esfera civil, mesma situação. A Ponte Preta também conseguiu uma centralização das execuções da esfera civil, que é chamado de RCE, que é exatamente
um regime, a RCE é regime centralizado de execuções, mas isso apenas das ações cíveis. Então, por exemplo, um fornecedor de algum produto, exemplo de água, né, e eventualmente estava inadimplente, ele entra com uma ação de execução. Então, isso vai para essa centralização de execuções cíveis, que funciona semelhante à questão trabalhista. Da mesma forma, isso se alcança uma certa proteção contra novos bloqueios. Então, por outro lado, a gente tem que manter também em dia o pagamento parcelado desse regime centralizado de execuções. Na fase que a Ponte Preta se encontra financeiramente, está sendo trabalhoso, mas a gente vem conseguindo superar esses desafios arduamente. A gente tem estado aqui diariamente, eu na área jurídica, o Ricardo na área do marketing, o nosso diretor financeiro, Caviola, nosso diretor de futebol, Eberlin, nosso presidente, Torrano, e demais corpo diretivo, a gente vem trabalhando arduamente para buscar um planejamento curto para aquelas questões que são prementes e médio prazo para ter um planejamento em buscar uma equalização desse passivo para que a Ponte Preta possa retomar o seu protagonismo e como nós todos desejamos e estamos empenhados em alcançar isso. Doutor, ainda no assunto de questões trabalhistas, dos processos trabalhistas, você tem um levantamento já de quantos processos trabalhistas a Ponte Preta tem atualmente e qual o valor dessa dívida? Eu não vou dizer esse valor nesse momento por uma questão que eu vou justificar, não que se não tenha uma ideia, né? Até se divulgou aí recentemente esse número de ações ou esse montante. Por quê? Essa pergunta é muito pertinente, até para também, como eu falei, o próprio Ricardo mencionou, a gente está buscando institucionalmente uma série de ações que buscam reestruturar institucionalmente o clube, né? E entre elas é exatamente fazer um grande balanço geral, uma auditoria muito aprofundada de tudo, não só da trabalhista, mas da civil, da área de contratos, de fornecimento, de fornecedores, entre outros, as receitas e por aí vai. E por que tudo isso? Porque a ponte precisa ter esse raio-x de forma precisa, né? Para enfrentar os desafios que são muitos e vêm pela frente. Entre esses desafios, é o desafio da reforma tributária, que vai impactar diretamente nas associações. Isso está para talvez ser alterado, mas se continuar a forma como a lei hoje demonstra a necessidade de implantação, as associações vão ter um encargo tributário total próximo de 16%. Hoje elas quase não têm. Hoje é próximo de 5%, 4,5%. Então vai crescer demais o custo tributário. Já a famosa SAF vai pagar 5%. Então a gente vai ter que fazer uma análise estrutural da questão fiscal tributária e só vou alcançar com uma auditoria muito bem feita. E a CBF já implantou, não é projeto, o chamado Fair Play financeiro, né? Foi criado, inclusive, eles chamaram de agência, eu esqueci exatamente o nome, a ANRESF, Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, vinculada à CBF. Ela já está funcionando. E o que pretende a CBF com o Fair Play financeiro? Impor um regime de sustentabilidade e governança administrativa para todos os clubes, especialmente aqueles da Série A e B, que é onde a ponte se encontra. E esse regime do Fair Play já está vigorando neste ano e de forma gradativa vai se ampliando essas obrigações,
2027, até chegar a 2030, quando vai ser pleno. E dentro destas obrigações que a CBF vai exigir dos clubes, é exatamente manter um critério de governança de sustentabilidade financeira. Em outras palavras, o clube tem que se adequar na proporção do seu déficit e superávit, né? Da sua folha de pagamento, da sua busca por receitas duvidosas. Então, por exemplo, os clubes não vão poder mais ter o famoso mecenas, que tanto se fala no futebol e sempre se falou, né? E o que é a figura do mecenas? Aquele indivíduo torcedor, certamente fanático e apaixonado, muito abastado, que emprestava recursos pessoais para o clube, mas não doava, porque eu posso doar, né? Dou, não é o problema. O problema é quando eu empresto a juros e uma hora essa cobrança vem. Então vários clubes passam por essa situação e geram uma situação financeira muito delicada, né? São dívidas às vezes impagáveis. Então a CBF, por exemplo, vai proibir esse tipo de procedimento com o fair play. Não vai existir mais. Se o indivíduo quiser doar, ele pode doar, mas é doação mesmo. Ele vai poder depois executar o próprio clube, né? Então isso vai ter uma limitação terrível. Isso vai gerar, certamente, um ambiente muito mais saudável no futebol, né? A gente tem clubes hoje que tem, não é o caso da Ponte Preta, que se passa uma imagem que a Ponte Preta, né, tem dívidas fabulosas, de fato tem, são dívidas estratosféricas, mas no conjunto todo do futebol tem clubes de forma muito mais tenebrosas situações. A exemplo de alguns clubes de São Paulo, da capital, um deles divulgou isso, são números oficiais, né, não é especulação. Dívida líquida, um deles de 2 bilhões e 700 milhões de reais, outro de 2 bilhões, outro de 1 bilhão e pouco, né? Isso só em São Paulo, fora no Rio, em outros estados. Então, o cenário do futebol hoje exige uma governança e uma gestão bastante responsável, né? Então, a gente está buscando estruturar isso na Ponte Preta. Isso, obviamente, não acontece do dia para a noite. Então, o primeiro passo é fazer um grande diagnóstico, um grande raio-x preciso da situação financeira, contratual, jurídica, de fornecedores, tributária da Ponte. Isso a gente está começando a enfrentar. Já estamos fazendo. E eu posso garantir a vocês, não só a imprensa, como também os nossos torcedores serão os primeiros a ter acesso a essas informações. Um dos aspectos que a gente, nessa gestão, quer manter e vai buscar implementar é a absoluta transparência com a gestão do clube. E isso envolve exatamente trazer informações precisas do estado que se encontra o clube e, consequentemente, eu acredito que a torcida, que é uma torcida de fato apaixonada, vai ter também sua parcela de responsabilidade nisso, né? Entender a situação do clube, apoiar o clube, como o Ricardo falou, vir para o nosso programa de sócio-torcedor, né? Que vai começar a ter ações aí muito relevantes, muito interessantes para trazer esse sócio-torcedor para o clube, e isso vai gerar receita, é o que a gente precisa. A gente tem que equacionar o passivo, equacionar a proporção receita-despesa que o clube tem de forma bastante estrutural.